Olha, esse assunto nós vamos trazer aqui o nosso especialista em segurança, o Coronel Enio Bolivar, para o nosso Explica Pra Gente, porque é muito importante que as pessoas entendam, né, as dificuldades que algumas pessoas estão enfrentando, como no caso da Jeanine Pauline e a Kátia Bahia, que foram liberadas depois da comprovação de que a droga não era delas. Mas o risco de ser condenado a um crime que não cometeu é grande nesses casos. É isso que a gente quer debater aqui, então, com o senhor Coronel Enio Bolivar, especialista em segurança. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Explica Pra Gente. O que a gente pode fazer para evitar? Porque muitas vezes, né, Coronel, essas bagagens vão lá para dentro, alguém mexe, a gente não consegue visualizar, então tem acesso a ela. E depois, tem alguns detalhes que precisamos prestar atenção para evitar situações como essas? Boa tarde. Realmente um caso trágico. Felizmente, as brasileiras foram soltas após 8 dias em estarem presas aí no presídio, aí no país que foi a Alemanha. Assim que elas entraram e chegaram no aeroporto de Frankfurt, elas já foram algemadas e conduzidas para esse presídio sob a alegação de estarem fazendo tráfico de drogas, malas com 40 quilos de drogas. Então, boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. Nós temos realmente que se preocupar, esse não é o primeiro caso e é muito importante as dicas que nós vamos passar aqui para que você consiga pelo menos evitar ser vítima aí dessas quadrilhas de traficantes que aplicam esses golpes aí ao redor do mundo. Pois é, Coronel, nós estamos falando da Alemanha, que tem aí um pouco mais flexível em relação a isso, tem as punições mais severas, enfim, mas é um pouco mais branda. Se fosse, por exemplo, na Indonésia um caso como esse, essas meninas estariam, inclusive, aí como pena de morte, né? Inclusive, elas são lá, a pena é morte se você entrar com drogas no país, não é, o Coronel? Vários países, Wilson, eles têm essa medida em que tráfico de drogas, a pena é a pena de morte. Não é só a Indonésia. Então, vendo a gravidade desse fato, né, você bem falou, a Alemanha já tem aí uma legislação mais branda, mas a gente tem que ter esse cuidado e não é só com aeroportos, não é só com o transporte aéreo, mas também o transporte rodoviário, os ônibus, utilizando o ônibus, o que fazer? É possível também que haja essa troca de bagagem. Muito bem, é por isso que a gente trouxe o senhor aqui para poder a gente ficar esperto nesse momento. Nós vamos fazer o seguinte, nós temos algumas dicas que o senhor colocou aqui para a gente, o senhor separou aqui, e eu vou trazer no telão e a gente vai fazendo aqui a pergunta com o senhor aí. Vamos lá, vamos colocar aqui na tela. E aí o Coronel Enio Bolivar colocou aqui os cuidados com a bagagem. Por exemplo, primeira situação que o senhor colocou, quanto mais identificação ela tiver, a mala ou a sacola, a mochila, menos será alvo de criminosos, é isso? Exato, isso. Por que a gente fala isso? Porque imagine uma mala, ela com várias identificações, com adesivos, coisas características que só a sua mala possui, para que uma outra pessoa que faça parte aí de uma quadrilha, ela faça a troca dessa mala com as informações que ele vai passar para um outro agente já, que vai trazer essa mala, você dificulta o trabalho dessa quadrilha. Excelente. A nossa diretora que viaja bastante diz que a dela parece uma árvore de Natal, porque tem um monte de identificação que não tem como a pessoa dizer, rapaz, eu vou deixar essa mala para lá, porque dá tanto trabalho para a gente poder tirar as identificações que é melhor a gente procurar outra. Muito bem, diretora, é por aí, né? Parece ser uma coisa espalhafatosa, mas na verdade é uma questão de segurança, né, o Coronel Enio Bolivar? Além de você poder estar aí colocando algo que vai facilitar na hora de você da retirada da sua bagagem da esteira, porque você vai identificar ela com mais facilidade, vai dificultar isso aí para outras pessoas. Muito bem. Vamos agora então para a segunda dica que o senhor trouxe aqui, para que a gente não seja a próxima vítima dos bandidos, dos traficantes. Acompanhar todo o processo do check-in. Wilson, quando a gente vai despachar as nossas bagagens, quer seja no check-in de um aeroporto ou mesmo lá no ônibus, a gente tem que acompanhar esse processo até que a mala saia da nossa visão. Então a gente tem que acompanhar na hora da pesagem, a gente tem que acompanhar na hora de etiquetar e tem que acompanhar o caminho que a sua mala está seguindo.
Perfeito, muito bem. Vamos lá então para a terceira dica que o nosso especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar, trouxe para a gente aqui, os cuidados com a bagagem. Ficar atento até que ela seja despachada. É praticamente aqui o complemento, né, e o reforço do acompanhar todo o processo do check-in, não é, Coronel? É porque acontece, Wilson, a gente fazer todo esse acompanhamento, inclusive, Wilson, um acompanhamento quando antes de você chegar no check-in, tá? Você não se descuidar, que acontece muitos casos em que você se descuida e alguém chega ali, cobre a tua bagagem e já carrega e coloca outra. A troca de bagagem mesmo antes de você fazer o check-in. Então, é interessante e importante que você acompanhe até a hora do despacho, que é aquele momento em que o agente da companhia aérea, ele coloca a sua bagagem na esteira e ela vai seguindo aquele caminho para ir para um outro setor. Isso também é importante porque você depois, quando você quiser comprovar a sua inocência, você vai pedir as imagens e vai mostrar que você, de boa fé, a sua bagagem foi despachada daquela forma ali. Se de lá adiante aconteceu, já não pode mais estar na sua alçada de responsabilidade, né, Coronel? Exato. Quando existe um sistema de CFTV, que é o circuito fechado de TV, né, monitorando toda essa operação, e isso aí a gente sabe que os aeroportos têm por obrigação de ter esse acompanhamento, a gente vai ter mais essa prova mostrando que aquela ali é a nossa bagagem. Perfeito, muito bem. Vamos lá então para outras dicas que o senhor trouxe aqui para a gente não ser vítima dos vigaristas aí. Tire uma foto do seu ticket de bagagem mostrando o peso, é importante, hein? Essa é a parte mais importante, talvez, desse procedimento, Wilson. Por quê? Porque naquele ticket que você recebe de bagagem, ali vai conter todas as informações, inclusive a numeração e principalmente o peso que a sua bagagem tem, o peso real da sua bagagem. E aí o que é que a gente aconselha? Tire uma foto, tá? Guarde com você e também mande para alguém da sua confiança. Por quê? Imagine no caso lá das brasileiras, provavelmente após elas serem presas, o celular delas podem ter sido confiscado e a prova material que aquela bagagem não era a dela por conta do peso, talvez estivesse no celular. Quando você tem alguém que você enviou, você já pode acionar, porque aí você tem o direito, né, a comunicar um familiar, a fazer uma ligação, jurídica, né? Então, fazer uma ligação e assistência jurídica, e aí você vai ter essa prova, mostrar se a sua bagagem ela tinha 23 quilos, se a sua bagagem ela tinha 32 quilos e não 40 quilos, que foi aquela bagagem apreendida, isso aí prova que você não era dono daquela bagagem. Maravilha, excelente essa informação. Vamos lá, tem mais informações, mais dicas do nosso especialista Coronel Enio Bolivar. Coloque cadeados. Os cadeados, eles além de dificultar, Wilson, e os melhores cadeados são aquelas malas que já vêm com o próprio cadeado, com a numeração, uma senha que você vai colocar, e isso não impede de você coloque mais um cadeado. Tudo isso vai dificultar a ação dos bandidos, principalmente se for cadeado, aqueles cadeados exclusivos que só você tenha. Perfeito, muito bem. Vamos ver então mais outras dicas de segurança importantes para você que estava agora viajando. Se possível, use um rastreador de suas malas. Como é que é isso? Wilson, é uma tecnologia que pode ser um pouco mais cara, pode te custar um pouco mais, mas não o que você poderá passar em caso de ter uma bagagem, como foi o caso das brasileiras. Existem alguns tags que são micro rastreadores, tá? Que você pode colocar dentro da tua bagagem e aí, aonde a tua bagagem estiver, ela vai te direcionar e localizar no teu smartphone. Então você consegue saber em tempo real onde está a sua bagagem. Isso aí também vai te dar mais uma tranquilidade de você mostrar para as autoridades: aqui está a minha bagagem, não é essa bagagem aqui. Então você vai mostrar devidamente onde está a sua bagagem. Perfeito. E muitas perguntas chegando, infelizmente nosso tempo é curtinho, mas tem uma pergunta chegando em relação àquelas capas para mala, se aquilo também é recomendável, Coronel. Excelente. As capas de malas, principalmente as que chamam a atenção, tá? Porque são diferentes, elas não são alvos dessas quadrilhas.
porque eles querem as bagagens que são normais, que eles conseguem fazer aquela troca facilmente. E rapidamente, né? Muito bem, tem mais tipificações, vamos ver lá então mais dicas importantes, tá uma loucura, congestionamos aqui os nossos telefones, todo mundo querendo participar, deixa eu ver lá, coloca lá. Vamos fazer o seguinte agora, então as pessoas querem fazer as perguntas, Olha, deixa eu até pedir desculpas às pessoas, nós estamos ao vivo aqui agora, são 13 horas e 16 minutinhos, mas é muita gente querendo fazer perguntas, é um assunto muito importante, vamos trazer depois em outros momentos, não dá para a gente poder atender as perguntas de todas as pessoas do nosso fenômeno, fica alerta, por isso a gente vai trazer as perguntas das pessoas que já fizeram essas perguntas agora, enquanto nós estamos conversando com o nosso querido especialista em segurança, Coronel Enio Bolivar. O Guilherme Moura é do bairro do Feitosa, Coronel, e ele pergunta o seguinte: Coronel, viajo sempre de ônibus para o Recife e é comum motorista parar na estrada e passageiros colocarem malas no bagageiro. Nem sempre dá para monitorar. Qual a melhor maneira de evitar problemas nesse caso? Pergunta importante do Guilherme. Vamos lá. Guilherme, o que é que você deve fazer? Primeiro, o motorista parou, você está vendo que ele está mexendo no bagageiro das malas, das bagagens, desça para acompanhar. Segundo, quando você for colocar a sua mala, prefira chegar um pouco mais cedo e colocar a sua mala, o quanto antes que você puder. Por quê? Lá no fundo, porque é isso? A sua mala vai ficar lá atrás do bagageiro e não vai ser das primeiras malas. Vai dificultar aí uma ação de troca, uma ação de roubo mesmo da sua bagagem. Então são essas as dificuldades que você pode colocar para que numa parada como essa do ônibus você não seja vítima dessas quadrilhas. É uma dica legal, colocar lá no fundo, né? Porque aí o bandido quer facilidade, ele vai ter dificuldade com a sua mala, ele não vai mexer nela. Muito bem. Vamos para a segunda pergunta. Quem faz a pergunta é a Tatiana, lá de Cruz das Almas, que quer participar com a gente. A pergunta dela é a seguinte: quando desconfiar que possa ter algum problema com a bagagem? Quando eu desconfiar que possa ter algum problema com a bagagem, o que é que eu devo fazer? Vamos lá, Tatiana. Principalmente nos aeroportos, se você está aguardando a sua bagagem na esteira e ela não apareceu, demorou para chegar, já procure um agente da companhia aérea para relatar esse ocorrido. Aí você já pode começar a desconfiar. Se todas as bagagens chegaram e a sua não chegou, comece a desconfiar. Se você desceu do ônibus, tá? E você visualizou que alguém está saindo com uma bagagem parecida com a sua, é para desconfiar também. Então, ficar atento a esse tipo de procedimento é a melhor alternativa nesses casos. Perfeito, excelente. Parabéns, viu, Coronel, pelas dicas importantes para as pessoas que viajam o tempo inteiro ou que vão viajar, não serem vítimas como as duas meninas que por muito pouco acabaram não ficando presas na Alemanha por tráfico de drogas, um crime terrível, né? Enfim, e sem culpa nenhuma, inocentemente, por conta de troca de etiquetas e de bagagens pelos traficantes. Coronel, quem quiser entrar em contato com o senhor, então é só acessar então aí o @Coronel Enio Bolivar. Vamos colocar aqui na telinha, tem vídeos, tem informações aqui, @Coronel Enio Bolivar. Quem quiser participar então com o senhor pode bater papo, pode conversar, pode interagir, pode trazer perguntas ou assuntos a serem debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente também, né, Coronel? Com certeza, Wilson. A gente está aqui nessa prestação de serviço, a gente tem esse prazer e essa honra em poder estar contribuindo com a sociedade de Alagoas, principalmente, né, em Arapiraca, que a gente está trabalhando hoje lá. Então, para a gente é um motivo de orgulho, né, através do Fique Alerta, essa prestação de serviço. A gente que agradece por você fazer parte dessa equipe aqui conosco, do seu nível, que é muito importante, cada vez mais trazendo prestação de serviço para as pessoas que nos acompanham, como segurança, que é muito importante. Obrigado, Coronel, sucesso para o senhor, saúde, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, vamos fazer aquele... Eu que agradeço, Wilson. Boa tarde a todos e fosse em honra. Um tombo. Um tombo, como diz o nosso querido, nosso querido Amaro. Um abraço, Coronel, sucesso, um abraço grande. Muito bem.